Então, você vê a tela certinho? O slide travou? Tá carregando aqui já foi, né? Então, vamos lá. Vocês viram na última aula com a Nani e com o Rubens sobre os receptores adrenérgicos e sobre a produção também. Hoje a gente vai falar mais sobre os adrenérgicos. Vocês lembram que são agonistas e antagonistas da aula da Helene e da Tainara? Espero que sim. Então, vamos relembrar a síntese das catecolaminas, que vocês já viram. Então, a primeira coisa, a gente tem que lembrar que elas vêm da tirosina, que vai ser um aminoácido que a gente vai conseguir através da nossa alimentação, e vai entrar através desse cotransporte com o sódio. Vai sofrer a ação da tirosina hidroxilase, que é uma enzima. A gente pulou uma etapa aqui, mas vai se transformar em dopamina. Vai ter ação do VMAT, que é um transportador, porque isso aqui aconteceu dentro do citoplasma do neurônio, e agora a gente vai entrar dentro de uma vesícula. Aí a gente vai ter a dopamina beta-hidroxilase, formando a norepinefrina. Ativou? Aí agora a gente vai ver o metabolismo das catecolaminas. Ou seja, quando as catecolaminas, aqui no caso a gente vai usar a noradrenalina de exemplo, ela saiu do neurônio pré-sináptico, ele pode voltar para a célula, ele pode atuar no receptor alfa-2, mas ele pode atuar no neurônio pós-sináptico, e a gente precisa também degradar ele, vamos dizer assim. E daí a gente vai ter duas enzimas. A MAO, que é a monoamina oxidase, que ela vai estar na mitocôndria. E a gente vai ter a CONT. A CONT, ela pode estar ou no citoplasma da célula, ou ele pode estar solúvel aqui, e ela vai estar tanto no neurônio pós-neuronal, como em tecidos como o tecido hepático, que são tecidos extraneurais. Então, se a gente não tiver essas enzimas, por exemplo, você vai ter maior concentração das catecolaminas. Se você tiver mais essas enzimas, você vai ter uma menor concentração das catecolaminas. Certo? Então, o MAO vai estar sempre intracelular e vai ser muito importante no sistema nervoso central. E a CONT, ela pode estar extracelular ou não, e ela vai estar fora do sistema nervoso central também. Aí a gente vai falar agora sobre a atuação da epinefrina. Por quê? Porque existe uma diferença de quanta epinefrina você está liberando, quanta adrenalina você está liberando e quais receptores você vai atuar. Se você tiver uma baixa concentração de epinefrina, você vai atuar principalmente em beta 1 e beta 2. Lembrando que beta 1 está principalmente no coração. E se você tiver uma grande concentração de epinefrina, vai atuar predominantemente em alfa 1. Então, o que eu fiz para lembrar? Pensa assim, quando você começa a ficar nervoso, você vai começar a liberar epinefrina, seu coração começa a bater mais rápido. Se você ficar muito nervoso e liberar muita epinefrina, é capaz que você desmaie. Você vai contrair tanto os seus vasos e daí você vai desmaiar. É só para lembrar, para ficar mais fácil, vocês não confundirem. Então, baixa epinefrina, beta 1 e beta 2, alta epinefrina, alfa 1. E daí, o que significa ele ter efeito em beta 1 e beta 2? Quer dizer que em beta 1, ele vai atuar principalmente no coração, no ventrículo esquerdo, aumentando a quantidade de contrações.
E ele também vai atuar no aparelho justaglomerular, que vai produzir renina, e daí, junto também da atuação no coração, a gente vai aumentar a resistência vascular periférica. Você vai contrair mais os vasos, né? Já o beta-2 está relacionado ao músculo esquelético, então você vai jogar mais sangue para o músculo esquelético, e também tem a ver com a dilatação de musculatura lisa, como, por exemplo, a musculatura brônquica. Então, a gente vai pensar em beta-2, principalmente para asma. A gente fala mais para frente sobre isso. Agora, se a gente tiver uma grande quantidade de epinefrina, como eu já disse, vai atuar em alfa-1, e isso vai atuar principalmente na musculatura lisa vascular, em que a gente vai contrair. E daí ele vai ser usado principalmente na anafilaxia. Então, por exemplo, quando você tem uma reação alérgica, você pode usar a epinefrina nesse choque anafilático. Já a norepinefrina, de maneira geral, ela vai ter pequeno efeito sobre beta-2 e ela vai atuar muito em alfa-1 e beta-1. Não pensei em nada para vocês decorarem isso, é só pequeno efeito em beta-2. Então, se ela tem grande efeito em alfa-1 e beta-1, ela vai estar muito relacionada com a hipotensão, com a gente resolver o problema de hipotensão. Porque se você contrai a musculatura lisa e você faz o coração bombear, bater mais, bombear mais, você vai inverter a hipotensão, certo? Tipo, se caiu a pressão, você contrai a musculatura e bate mais o coração e volta à pressão normal. Aí, agora o Cássio vai falar. Aí agora a gente vai começar a falar de fármaco mesmo, né? E a gente vai começar pelos fármacos que eles vão inibir a síntese das catecolaminas, ou seja, eles vão influenciar nas etapas da produção das catecolaminas como um todo. E aí a gente começa pela alfa-metiltirosina, que é uma substância que vai inibir a tirosina hidroxilase, que é logo a primeira enzima, né, que está participando na primeira etapa. Ela vai ter uma utilidade clínica baixa, limitada, exatamente por isso, porque como ela vai inibir logo a primeira reação, ela vai alterar as concentrações de todas as catecolaminas. Então, ela não vai ser muito utilizada. E ela também tem como outro efeito colateral o Parkinson farmacológico, porque a gente vai ter uma diminuição na produção de dopamina, porque ela vai parar a síntese aqui. E ela vai estar, pode ser usada no tratamento de hipertensão associado ao feocromocitoma. O que é esse feocromocitoma? É uma neoplasia das glândulas adrenais, que vai ser muito produtor de catecolamina. A outra substância é a alfa-metildopa, que ela vai se ligar à dopa descarboxilase, que é essa enzima aqui. Aí, ela ligando, ela vai ser um substrato que vai produzir a alfa-metilnorepinefrina, que é uma substância muito parecida com a epinefrina, tanto é que, ela vai influenciar aqui na última etapa, então o produto que ela vai dar é muito parecido com a norepinefrina, só que ela não vai ter a mesma capacidade de ativação dos receptores, então acaba que vai diminuir os efeitos da norepinefrina, porque você vai competir pela enzima e vai produzir um produto que não vai ter os mesmos efeitos, né? Vai ter uma ativação menor. E aí ela é usada em hipertensão em gestantes, porque tem baixo risco de teratogênese para o feto. Então, é um medicamento um pouco mais seguro para se usar em gestantes. Uma coisa que é legal a gente saber é que, assim, normalmente a gente usa os fármacos que a gente sabe que pode usar em gestantes. Você não faz realmente pesquisas para ver
se vai ter algum problema. São fármacos que você já sabe. Então, por isso que você fala que esse aqui você usa para gestante, porque você já sabe que ele é mais tranquilo, sabe? E aí esse fármaco que eu botei aqui, esse símbolozinho da glória, porque quando a gente foi fazer a aula, tipo, eu tinha visto no resumo da aula e não tinha visto no livro ainda que eu tinha usado. Mas a gente vai ver que mais pra frente esse fármaco tem outra importância também. Tá, só revisa o nome dos fármacos. Então, revisando, a gente tem a alfa-metiltirosina, que vai inibir a tirosina hidroxilase, que é a enzima responsável pela primeira etapa da síntese das catecolaminas. Só que como ela vai limitar logo no início... Só o nome. Ah, só falar o nome? Então, tá bom, então alfa-metiltirosina, alfa-metildopa, e agora os inibidores do armazenamento de catecolaminas. Então agora a gente vai ter fármacos que vão influenciar no armazenamento dessas catecolaminas. A gente vai começar falando da reserpina, que ela vai se ligar fortemente ao VMAT, que é esse transportador vesicular, e aí a gente vai ter uma diminuição da capacidade de armazenamento, já que a dopamina não vai mais entrar, né, não vai passar por esse canal, e então, o que a gente vai ter como consequência? No momento, tipo, assim que você usar o remédio, o medicamento, você vai ter um efeito simpático mimético. Por quê? Porque como você não vai estar tendo o armazenamento, vai acabar que o que você já tinha vai ser liberado. Só que isso é transitório, porque depois vai acabar essa reserva momentânea. E aí a utilização era para hipertensão, mas foi associada à depressão psicótica. Por quê? Porque, como eu falei, no início você vai liberar o que você tem, só que como você não vai mais conseguir armazenar, vai acabar faltando depois, e aí isso era associado à depressão. Vocês vão ver na parte de neurofarmaco que tem várias teorias para depressão, e uma delas tem a ver com a concentração de catecolaminas também. Até mesmo que você tem um dos fármacos utilizados que é inibidor da recaptação de noradrenalina. Uhum. Mas vocês vão ver isso para frente mais direitinho. Então, reserpina, você lembra que ela vai se ligar a VMAT, que é o transportador vesicular. E aí os inibidores da recaptação das catecolaminas, ou seja, vão inibir, que vai diminuir a recaptação. A gente vai ter que eles podem ter um efeito simpático médico agudo, porque como você vai inibir a recaptação, o neurotransmissor vai ficar mais tempo ali na fenda sináptica. Então ele vai ter um efeito em curto prazo de aumentar os efeitos adrenérgicos. Mas é aquilo também, esse neurotransmissor vai acabar sendo degradado e não vai ter, como ele não vai ser recaptado, ele vai diminuir a reserva interna do neurônio, então a um longo prazo, mas não tão longo assim, você vai ter uma diminuição da liberação. Um exemplo é a cocaína, que é um potente inibidor da NET, que é esse transportador que é responsável pela recaptação da norepinefrina. E aí aqui um paciente que provavelmente fez o uso da cocaína, tá, a gente consegue ver a pupila bem dilatada, que é um dos efeitos da estimulação adrenérgica. E aí os agonistas adrenérgicos. Então agora a gente vai começar a ver os fármacos que vão influenciar nos receptores em si dos adrenérgicos. Então, só para recapitular, a gente falou da alfa-metiltirosina, alfa-metildopa, reserpina e cocaína. Aí agora vamos lá. O agonista adrenérgico alfa-1. Alfa-1, ele vai aumentar a resistência vascular periférica, então ele vai manter ou elevar a pressão, certo? Só que o que acontece? Isso pode estimular uma bradicardia sinusal, porque ele vai estimular os barorreceptores, você aumenta a pressão muito rápido, você vai estimular, e daí ele vai mandar um outro sinal e vai causar bradicardia.
Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Aí a gente vai falar sobre a felinefrina, oximetazolina e tetrahidrozolina, que a gente tem o nome comercial do Afrin e Vizine, ou seja, são esses daqui, que são remédios que normalmente a gente usa para congestão nasal. O que acontece? Na congestão nasal, você vai ter um edema, você vai ter uma vasodilatação, e isso vai impedir que você realmente consiga respirar do jeito normal? Não, de de um jeito mais confortável. Então, você usa um agonista alfa-1 para você fazer contração dessa musculatura lisa vascular e conseguir respirar de uma forma mais agradável. Esses também podem ser usados para hiperemia oftálmica. Só que o que acontece? Se você ficar usando por muito tempo, fazer o uso repetido desses fármacos, felinefrina, oximetazolina e tetrahidrozolina, você pode lesar a mucosa nasal. Porque você pode acabar contraindo tanto essa musculatura, contraindo tanto, que você vai parar de irrigar alguns lugares na mucosa, e daí vai ter a lesão, né? Ela vai sofrer hipóxia e tal, e daí você vai perder um pouco do olfato e tudo mais. Aí, além disso, a gente tem a metoxamina e esqueci o nome da outra. E a nafazolina, que elas são usadas mais para um uso sistêmico. Só que você está fazendo uso sistêmico, você tem que pensar que vai atuar em toda essa musculatura vascular. Então, ela é usada mais para um choque. Ou seja, por exemplo, um paciente sofreu um acidente, ele perdeu muito sangue, está entrando em choque, você administra algum desses medicamentos. Ou então, num choque séptico. Só isso. Então, felinefrina, oximetazolina e tetrahidrozolina, e metoxamina e nafazolina. Aí, a gente também pode ter os agonistas adrenérgicos, só que agora do receptor alfa-2, e o mais conhecido, o mais caracterizado é a clonidina, que ela vai agonizar, né? Agonista, vai fazer um agonismo com o receptor alfa-2, que a gente sabe que é um autorreceptor, que ele vai fazer feedback negativo na liberação de norepinefrina. Então, se você você tem um fármaco que ele vai estimular esse receptor, você vai ter uma diminuição da liberação de catecolamina. Então, ele pode ser usado no tratamento da hipertensão, você vai diminuir a estimulação adrenérgica, mas você pode ter como efeitos colaterais bradicardia, porque você vai estar diminuindo a liberação, boca seca e sedação. Como a gente falou que entre as teorias da depressão, tem a teoria das catecolaminas. Então, se você diminuir a concentração de noradrenalina, você pode deixar o paciente mais sedado, tipo, com uma atividade cerebral um pouco mais reduzida, sabe? Um paciente mais letárgico, digamos. E os outros fármacos também são dessa classe. A gente tem o guanabenzo e a guanfacina, só que eles não são muito utilizados. A mais conhecida é a clonidina, que também não é tão utilizada assim. É um fármaco mais antigo. Outro agonista alfa-2 é a alfa-metildopa, que eu falei lá no início, que ela vai estar influenciando na síntese das catecolaminas. Por quê? A alfa-metildopa, ela vai se ligar àquela enzima que vai estar responsável pela transformação da dopamina em norepinefrina. Então, ao mesmo tempo que ela vai diminuir a síntese, ela vai dar origem à alfa-metilnorepinefrina, que eu falei que era muito semelhante à norepinefrina, mas não ativava os receptores com a mesma eficácia. Só que essa substância ela também vai ser um agonista alfa-2. Então, essa alfa-metildopa ela é um profármaco, ou seja, você usa a alfa-metildopa, ela vai sofrer o metabolismo, ela vai sofrer uma reação no corpo, e aí vai dar origem a uma outra substância, que a substância vai ser um fármaco também, que vai ter uma ação, que vai ser agonista alfa-2, ou seja, vai diminuir a liberação de norepinefrina. Mas
essa substância foi associada à ocorrência de hepatotoxicidade, anemia hemolítica autoimune, e aí, por esses efeitos colaterais, ele não é uma primeira escolha no tratamento da hipertensão. Aí agora a gente vai falar sobre os agonistas beta-adrenérgicos. E daí, só para lembrar, os receptores beta-1, eles são relacionados com o aumento da frequência cardíaca e da força de contração muscular. E os receptores beta-2 estão relacionados com o relaxamento do músculo liso vascular, brônquico e gastrointestinal. Então, o isoproterenol é um agonista beta não seletivo, ou seja, o isoproterenol vai atuar tanto em beta-1 quanto em beta-2. Ele vai diminuir a resistência vascular periférica e a pressão arterial diastólica, que seria o efeito em beta-2, mas ele vai aumentar a pressão arterial sistêmica. Mentira, não vai aumentar, ele praticamente não vai mudar a pressão arterial sistêmica, porque ele vai atuar em beta-1 também. Porque se vocês forem ver aqui, você tem meio que uma oposição de ideia, né? Porque você tem um relaxamento do músculo liso vascular, enquanto aqui você vai ter uma maior frequência cardíaca e ionotropismo positivo. Então, essa pressão arterial sistêmica, ela praticamente não vai se alterar por causa dessa, vamos dizer assim, esse equilíbrio entre os beta-receptores. Ele vai ter o efeito ionotrópico e cronotrópico positivos, que vai aumentar o débito cardíaco, e ele pode apresentar efeitos colaterais por não ser seletivo, né? Então, ele não é utilizado mais para alívio da asma. A gente vai ver que a gente vai ter os betas seletivos, e daí é bem melhor você pegar um que vai atuar em beta-2 mesmo, e não vai atuar em beta-1, porque daí você não vai ter efeitos no coração. Aí, outro agonista é a dobutamina, que ele é um agonista beta-1 seletivo. Mas a gente sabe já que se você usar doses muito altas, vai acabar tendo efeitos agonistas também em alfa-1. Então, como ele é um agonista beta-1 seletivo, ele vai atuar nos receptores beta-1 no coração. Ou seja, vai ter um efeito inotrópico positivo um pouco mais proeminente que o efeito cronotrópico. Isso vai resultar no aumento da contratilidade do débito cardíaco. Porque o inotrópico, o coração vai ter uma contração muscular mais intensa. E você vai aumentar o volume sistólico, que é o volume ejetado pelo ventrículo esquerdo. E quando você aumenta o volume sistólico, pelo aumento da contratilidade, pelo aumento do efeito inotrópico positivo, você vai aumentar também o débito cardíaco. E aí esse medicamento vai ser usado no agudo da insuficiência cardíaca. Quando o paciente tem um débito cardíaco, aumenta o débito cardíaco no paciente com insuficiência aguda cardíaca. Então, a gente falou de isoproterenol, certo? E agora a gente vai falar do que eu quero que vocês lembrem. Asma. Sempre que ele adiar, a primeira coisa que eu pensar em beta-2 seletivo. Debs, tá travando muito. Oi. Então. Nossa, quer ir lá pro quarto? Pode ser. Eu vou ter que parar aqui. Vamos fechar. Vocês sabem. Espera 5 minutinhos, tá bom? Eu vou coisar a câmera aqui, rapidão.
Oi, gente, voltei. Vou continuar falando aqui enquanto o Cássio coloca as coisas na tomada. Vocês querem que volte alguma parte? Tem alguma parte que vocês não pegaram? No caso, eu posso tirar dúvida? Pode. Beleza, aqui tipo, são duas dúvidas, na verdade, que eu tenho. Lá na parte do início que vocês falaram sobre a metiltirosina, né, que causa o Parkinson iatrogênico. Tá ouvindo? Peraí, fala de novo. Lá no início que vocês falaram sobre tipo, o ciclo, né, da formação da epinefrina, que vocês falaram sobre tipo, a metiltirosina. Aí vocês falaram que tipo, a metiltirosina causa Parkinson iatrogênico, Parkinson farmacológico. Aí no caso que tipo, ela é utilizada no feocromocitoma, certo? Quando você está com feocromocitoma, você usa a metiltirosina. Mas mesmo com o feocromocitoma, você acaba causando Parkinson farmacológico? Ou nesse caso não tem o Parkinson farmacológico por causa dos níveis elevados de epinefrina? Tem, porque o farmacológico vai acontecer principalmente por causa da dopamina também. Sim. Porque lembra que a dopamina vai atuar lá na substância amiga e não sei o quê, e tem uns negócios assim do M1. Então, por mais que você esteja produzindo muita norepinefrina e tal, por causa do feocromocitoma, você ainda não vai estar produzindo muita dopamina. Então, você ainda pode causar o Parkinson farmacológico. Mas no caso seria mais importante tratar o feocromocitoma do que o Parkinson farmacológico, né? Do que você ter. Sim. Porque daí você está falando de uma neoplasia, né? Você está falando de um tumor ali. E no caso, tipo, a outra dúvida seria, tipo, na parte que vocês falaram sobre agonista alfa-1, que, tipo, vocês falou que tem uns para uso nasal, né, para poder fazer a constipação e tal, e outros que, tipo, são de uso sistêmico que fazem para poder, tipo, dar a contração dos vasos, né? Aí, esses de uso sistêmico você pode também utilizar, tipo, quando você tem uma reação alérgica, ou não? Ou só, tipo, mais a epinefrina? Você pode... Não numa reação alérgica simples, né? Mas você poder controlar um choque... Porque os choques, em geral, independente da causa, o que caracteriza um choque é uma redução da pressão arterial. Então, você vai poder usar um agonista alfa-1 para tentar rapidamente aumentar essa pressão sanguínea, essa pressão arterial, para tentar manter o método da perfusão dos órgãos em si. Então, você pode usar tanto em choque hemorrágico, choque anafilático, como uma tentativa de, tipo, agudamente você resolver aumentar a pressão. Mas no caso, tipo, a epinefrina entraria como o principal uso nessa parte de alergia, né? Porque ela também tem a capacidade de inibir o H1, né? Os receptores H1. Sim. Se você for fazer em tipo um choque anafilático, você normalmente vai usar a epinefrina, até porque ela também vai ter efeito cardíaco. Sim. Um álcool de tal forma vai ter um efeito mais nos vasos. Tá, valeu. Era só isso aí. Peraí. Eu tenho uma dúvida. Vi uma coisa antiga e perguntava se a noradrenalina aumentava a pressão de uma forma bifásica, mas não achei a resposta em nenhum canto. Eu não sei o que é aumentar a pressão de forma bifásica. Seria, tipo, aumentar a contração cardíaca e aumentar... Não sei também. A gente pode procurar. A gente pode procurar, porque eu também não sei. Então, vamos voltar aqui. Agonista beta 2, asma. E daí, normalmente, a gente vai usar eles através de aerosóis. Então, a gente vai tentar fazer uma utilização mais focada, né? Você não colocar para o sistema inteiro, você vai tentar jogar ali no sistema respiratório mesmo. Só que você pode ter efeitos adversos, porque, querendo ou não, uma parte vai para a sua circulação sistêmica. Então, você pode ter tremor dos músculos esqueléticos,
por estimulação mesmo de beta-2, que lembra que eu falei que beta-2 vai estar na musculatura lisa e também na musculatura esquelética. E ele pode causar uma taquicardia por estimulação de beta-1, porque se você usar muito beta-2, apesar dele ser seletivo, você pode estimular beta-1. O fato de ser seletivo não quer dizer que ele é exclusivo, tem uma preferência. Isso. E daí a gente vai ter vários fármacos. A gente tem metaproterenol, terbutalina, salbutamol, albuterol, ritodrina, formoterol, salmeterol. Eles, de maneira geral, vocês podem perceber que eles terminam em ol, então tenta lembrar disso. Aí, aqui, que a gente tem o Aerolin e a gente tem o Berotec, que são bem conhecidos, né? Além disso, o receptor beta-2, ele também atua na musculatura lisa uterina. Então, ele vai ser usado para evitar partos prematuros. E o que é mais utilizado é a ritodrina, por causa do efeito dela, de duração, né, o tempo de duração dela. Só que a gente tem que tomar cuidado no uso desses agonistas beta-2, porque ele pode acabar passando pela barreira placentária. Eles são muito lipossolúveis, e daí isso pode chegar no feto, e você vai causar uma broncodilatação no feto também, além de causar uma broncodilatação só na mãe. E além disso, se você tiver pacientes que têm asma brônquica e eles ficarem usando aquele fármaco por muito tempo, é capaz que depois de um tempo eles adquiram uma certa tolerância, que você vai ter uma down regulation, ou seja, você vai colocar tanto agonista, que você vai começar a internalizar alguns receptores, que seria essa imagem. Opa! Tá aí, amigo. Mas seria a imagem que está aqui embaixo, que você tem vários receptores, e daí você vai começando a internalizar. Então, só para a gente lembrar aqui, metaproterenol, terbutalina, salbutamol, albuterol, ritodrina, lembrar da parte das grávidas e da musculatura lisa uterina, formoterol e salmeterol. Eles são com asterisco por causa do tempo de ação deles, que é maior também. Agora a gente vai falar dos antagonistas. Então, até agora a gente estava falando todos os agonistas, né? O que vão se comportar como se fossem a norepinefrina e epinefrina. E agora a gente vai falar o que vai atuar ao contrário. Tipo, a gente vai bloquear os receptores. Então, a gente vai ter os agonistas adrenérgicos dos receptores alfa, que eles vão inibir tanto o alfa-1 quanto o alfa-2. E aí, nessa categoria, a gente tem a fenoxibenzamina, que ela vai bloquear irreversivelmente esses receptores, porque ela vai se ligar de forma covalente aos receptores. E a gente tem a fentolamina, que também vai se ligar aos dois receptores, mas vai ser de uma forma reversível, porque não vai se ligar de forma covalente. E aí, o que a gente vai ter de efeito? A gente vai ter uma diminuição da resistência vascular periférica, porém, como a gente vai diminuir a resistência vascular periférica, a gente tende a diminuir a pressão sanguínea. Então, a gente diminuindo, a gente vai ter uma estimulação reflexa, simpática, que vai aumentar o débito cardíaco. Isso sendo um efeito em alfa-1. E a gente vai ter um aumento da liberação de norepinefrina pelos neurônios, e aumentando essa norepinefrina, vai aumentar a estimulação de beta-1 também. E esse aumento dessa liberação de norepinefrina é consequência de você antagonizar o alfa-2, que, lembrando, ele faz um feedback negativo. E aí, a fenoxibenzamina, ela é utilizada no pré-operatório do feocromostoma, para poder você evitar crises hipertensivas durante a cirurgia, porque durante a cirurgia você vai estar manipulando ali o tumor e você acaba liberando altas concentrações de catecolaminas. Então, você faz esse preparo anterior da cirurgia para evitar
essas crises hipertensivas. Aí, antagonista do receptor alfa-1. A gente vai ter o prazosin, o terazosin e o doxazosin. Eles vão ter uma afinidade muito maior pelo alfa-1 do que pelo alfa-2. Mas lembrando que se você usar em concentrações altas, você vai poder ter efeito também em alfa-2. Ele vai gerar uma diminuição da resistência vascular periférica, porque ele vai antagonizar alfa-1, vai ter uma dilatação das veias, e isso vai aumentar o retorno venoso, porque você vai aumentar, tipo, as veias vão estar dilatadas, então vai ser mais fácil do sangue retornar para o coração. Você aumentando o retorno venoso, você também vai aumentar o débito cardíaco. Mas, lembrando, como você vai diminuir a contração vascular, você vai diminuir a contração vascular, o paciente ele pode ter hipotensão postural, ou seja, quando ele se levantar, ele vai ter uma queda da pressão e isso pode levar a síncope, que é o desmaio. E isso é perigoso, porque a pessoa pode cair, bater a cabeça, etc. Então, tipo, esses medicamentos vão ser usados em algumas ocasiões para tratar a hipertensão, mas não é tão utilizado assim por causa dos possíveis efeitos colaterais. Aí, lembrando também que os receptores alfa-1, eles têm subtipos, que tem alfa-1A, alfa-1B e alfa-1C, sendo que o subtipo alfa-1A, ele é muito mais prevalente no músculo liso do trato geniturinário. E aí, esse receptor, ele vai favorecer a contração desse músculo liso, tanto do músculo liso quanto da vasculatura. E aí, um dos medicamentos é o tansolozin, que ele é um antagonista mais específico para esse subtipo alfa-1A. Então, ele não vai ter tantos efeitos colaterais quanto os outros que eu falei anteriormente. Então, ele vai ser muito utilizado para você tratar os sintomas da hiperplasia prostática benigna, que a gente vê aqui, no caso de um paciente com hiperplasia prostática benigna, a gente vê que o trato, né, a uretra aqui está bem colabada, está com uma estenose por causa do aumento da próstata. Então, você usa esse medicamento para você relaxar a musculatura e tentar facilitar a passagem da urina. Então, você vai reduzir os sintomas de retenção urinária nesses pacientes. Os antagonistas de alfa-2. Se o alfa-2, quando ele é estimulado, ele diminui a liberação de norepinefrina. Se você receptor, você vai aumentar a liberação. E um fármaco que está nessa categoria é a ioimbina, que ela vai acabar aumentando a estimulação dos receptores beta-1, mas não ela em si, mas sim ao aumento de norepinefrina. E também vai aumentar a estimulação de alfa-1 nos vasos sanguíneos. Esse medicamento era utilizado antigamente para disfunção erétil, mas não tem, tipo, uma explicação tão boa para esse uso, tanto é que parou de ser utilizado. E atualmente é muito mais utilizado inibidores da fosfodiesterase do tipo 5. E aí, o que se falava é que esse medicamento poderia melhorar a disfunção erétil, porque você estimulando os receptores beta-1, você ia aumentar o débito cardíaco, e aí isso facilitaria a ereção, que depende de fluxo sanguíneo nos corpos cavernosos, né, para poder ter vasodilatação, aumento do fluxo e aí tem ereção. Então, essa é uma possível explicação, mas esse medicamento já não é mais utilizado para disfunção erétil. Agora a gente vai falar sobre os antagonistas beta-adrenérgicos. E daí, mais uma vez, lembrando que beta-1, a gente vai aumentar a frequência cardíaca e a contração do músculo.
Só que se você está antagonizando, você não vai aumentar a frequência cardíaca, não vai aumentar a força de contração. Ou seja, você diminui a frequência e a contratilidade, certo? E isso vai ser usado para hipertensão. Já os beta-2, eles fazem relaxamento do músculo liso vascular, brônquico e gastrointestinal. Se você está antagonizando, você não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Uma broncoconstrição. Então, você tem que tomar cuidado quando você for usar um antagonista beta-2 para hipertensão, porque se o paciente for asmático, você pode causar morte, porque ele vai causar essa broncoconstrição, certo? E daí, quais são as consequências práticas dos usos de beta-bloqueadores? Ou seja, o que vai acontecer quando você usar um beta-bloqueador? Você vai reduzir a frequência cardíaca, você vai ter um efeito ionotrópico negativo, dromotrópico negativo, você vai diminuir o débito cardíaco e o consumo de oxigênio, você vai reduzir a secreção de insulina, que lembra que beta também tem a ver com você ativar a musculatura esquelética. Isso vai estar relacionado com... Esqueci o nome. É porque, na verdade, beta-3 também está relacionado com a liberação de insulina. E ele vai reduzir a mobilização de ácidos graxos. É beta-3. Aí, só que o que acontece? Se você usar esses beta-bloqueadores, você pode causar depressão, insônia, pesadelo. Você pode causar astenia, disfunção sexual, bradicardia exagerada. Porque se você vai diminuir o débito cardíaco... Vai diminuir? Você vai diminuir, você pode causar uma bradicardia. Você vai ter vasoconstrição periférica, broncoespasmo, intolerância à glicose. E daí, para que eles são usados? Que apesar de todos esses efeitos colaterais, a gente ainda vai ver muitos beta-bloqueadores. Ele vai ser usado para hipertensão, infarto agudo do miocárdio, angina, arritmias, ansiedade, que de certa forma são todos meio que relacionados, certo? Vocês conseguem ver a ligação, né? Além disso, ele também pode ser usado para enxaqueca, hipotireoidismo, glaucoma, tremores e o felcromocitoma. O hipotireoidismo eu não lembro exatamente porque estava aí, mas estava no slide da Glória, então eu deixei isso. Lembra por quê? Eu vou pensar aqui, né? Se eu pensar, eu vou no grupo. E aí a gente vai ter um monte de beta-bloqueadores. E a gente vai ter os beta-bloqueadores não seletivos. Então, a gente vai ter aí o propranolol, nadolol, timolol e pembutolol. A gente já vê que a maioria dos beta-bloqueadores terminam em olol. E aí, eles têm divisões tipo, não de estágio de descobrimento. De ser primeira, segunda, terceira geração? Isso. Tem a divisão de gerações, mas acho que não é importante a gente falar agora. Para vocês, não seria importante saber isso, mas a Glória às vezes fala. Então, a gente vai ter o nadolol, que vai ser utilizado na prevenção do tratamento de varizes esofágicas em pacientes com cirrose. Por quê? Porque a gente vai diminuir a pressão arterial, então você vai diminuir o risco do rompimento dessas varizes. O timolol é usado no tratamento de glaucoma, porque o receptor beta-2 está relacionado com a produção do humor aquoso, então você bloqueando esse beta-2 vai diminuir a produção de humor aquoso e vai diminuir a pressão intraocular. E aí pode ser usado no tratamento do glaucoma. De ângulo aberto. E aí o levobunolol e o carteolol são indicados para administração também oftalmológica, né? Para o tratamento de glaucoma também, mas o timolol é mais utilizado, se não me engano. Aí a gente tem o labetalol e o carvedilol, que além de beta-bloqueadores, eles também vão bloquear o alfa-1, ou seja, além de você diminuir
tipo o batimento cardíaco diminuir, o débito cardíaco ter esse efeito inotrópico negativo, você também vai ter uma diminuição da constrição dos vasos sanguíneos, então você vai ter uma vasodilatação, o que vai favorecer ainda mais para você diminuir a pressão arterial. Aí o pindolol, ele é um agonista parcial dos receptores beta 1 e beta 2. E aí isso fica um pouco contraditório se a gente for parar para pensar. Porque como é que ele é um beta-bloqueador e ao mesmo tempo vai ser um agonista parcial? Aí eu fui pesquisar e pelo que eu consegui entender, ele vai bloquear os receptores beta, ao passo que tipo, ele vai diminuir o efeito que a norepinefrina teria sobre esses receptores. Então, tipo, ele vai se ligar aos receptores e vai diminuir a ativação desses receptores pela norepinefrina. Mas, ao mesmo tempo, quando ele se liga a esses receptores, ele mesmo vai gerar algum estímulo nesses receptores, só que de uma maneira bem menos potente do que a norepinefrina. E aí, esses medicamentos são bons porque você não vai ter uma redução tão acentuada assim da função cardíaca, né? Você não vai diminuir tanto assim a contração, você não vai diminuir tanto o débito cardíaco. Então, tem esse ponto positivo. Aí o acebutolol também vai ser um agonista parcial dos receptores beta-adrenérgicos, mas não vai exercer efeito sobre beta-2. O esmolol, o metoprolol, o atenolol e beta-oxolol, eles são beta-bloqueadores beta-1 seletivo. Então, eles vão atuar primariamente, né, mais efetivamente, bloqueando beta-1 no coração. O nebivolol, ele é um antagonista adrenérgico também seletivo para beta-1, mas ele tem uma propriedade a mais, porque ele vai favorecer a vasodilatação também, mas ao invés de favorecer a vasodilatação pelo bloqueio de alfa-1, igual o carvedilol, ele vai fazer essa vasodilatação porque ele vai aumentar a liberação de óxido nítrico nas células endoteliais, e isso vai mediar uma vasodilatação que também vai diminuir a pressão arterial. E aí tem um resumo do slide da Glória, de quais são seletivos, não são seletivos, e esses com a ASI é a atividade simpático-médica intrínseca, que é aquilo que eu procurei e entendi como sendo isso, que ele bloqueia a ativação desses receptores pela norepinefrina, mas ele em si vai ter algum efeito agonista nesses receptores e vai estimular esses receptores. Então seria um agonista parcial. Por isso que ele tem uma atividade simpático-médica intrínseca. Entendi. Agora, gente, esses todos são os fármacos que a gente viu. E a minha dica é que vocês entendam muito bem a fisiologia dos receptores. Tipo, se você estimular alfa-1, o que vai acontecer? Alfa-2, beta-1, beta-2. Se você bloquear, o que vai acontecer? E depois você vai decorar os nomes. Eu acho que fica muito mais fácil. E se você não decorar todos os nomes, mas ter essas ideias mais de fisiologia na cabeça, você consegue responder pelo menos uma pergunta da Glória. Certo? Tem alguma dúvida antes da gente ir para o mente? Alguém falou alguma coisa? Peraí, que eu não sei. Aqui. Seria aumentar tanto a diastólica quanto a sistólica? Então, a gente foi procurar, só que meus conhecimentos em circulatório, fisiologia de circulatório, estão um pouco precários. E daí a gente ainda está tentando descobrir qual é a grande diferença entre a pressão diastólica e a sistólica. Mas assim que eu souber, eu falo para vocês, tá bom? Mas tem diferença, não é a mesma coisa. Não perguntou se tem diferença, ele perguntou se o efeito ia ser aumentar o. Então, mas não vai ser aumentar os dois, porque tem diferença. Então, se eu não me engano, a diastólica ia aumentar e a sistólica não ia mudar. Não era isso? Não lembro o que a gente estava.
Tá, travou, mas vocês perderam alguma coisa? Eu não entendi muito bem a questão da glicose e o beta-bloqueador. Você sabe explicar? Tá certo, então, a parte do beta-bloqueador? Não entendi. Tem alguma dúvida? Vocês podem abrir o microfone e falar qualquer coisa. Pode. Debs. Oi. Não, eu fiquei na dúvida porque tu falasse sobre insulina, glicose, eu fiquei totalmente perdido, assim, o que é que uma coisa, tipo, a ligação entre os dois, sabe? Tipo, entre o beta-bloqueador e essa questão da glicose. Aí o pessoal falou aqui alguma coisa, mas eu não sei se cada um falou uma coisa diferente aqui, aí eu não sei muito o que é e o que não é, só isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu livro ver. Assim, a gente não fala muito, mas a gente tem os receptores beta 3, que vão estar relacionados principalmente com o tecido adiposo, e o beta 2, ele vai estar relacionado com o músculo liso, músculo esquelético, e também com o fígado. E daí no fígado, o beta 2 ele vai estimular a glicogenólise e a gliconeogênese. Ou seja, se você estimular a beta 2, você vai, por exemplo, quando você está fazendo alguma atividade física, você vai estar estimulando o beta 2, você vai estar aumentando o fluxo sanguíneo para o seu tecido muscular, e você precisa levar mais glicose para esse tecido, certo? Então, o fígado também vai ser acionado. Então, você vai quebrar o seu glicogênio e você vai formar glicose a partir de outras substâncias, né? Ácidos graxos e tal. Então, quando você bloqueia o beta 2, você vai atuar nessa parte de insulina, sabe? E também, se eu não me engano, tem beta 2 no pâncreas. Está relacionado diretamente, não só com essa produção de glicose. Então, quando você estimula beta 2, você vai quebrar glicose e tal, e isso vai estar relacionado à insulina, certo? Se você está bloqueando o beta 2, você vai reduzir essas quebras, você vai reduzir a liberação de insulina. Fez sentido? Entendi, perfeito. Obrigado. Imagina. Então, a gente pode ir para o mente? Ah, não. Tá. Eu vou mostrar só a questão para vocês, porque eu acho que talvez no mente seja muito rápido. Então, deixa a gente ver ela rapidinho e depois a gente vai para o mente. O fármaco abaixo atua no receptor alfa-1 adrenérgico e pode ser usado sistemicamente para manutenção dos níveis adequados de pressão arterial durante a anestesia espinhal, bem como para o tratamento de insuficiência vascular no choque. Também pode ser empregado na taquicardia supraventricular, entre outros usos. A. Efedrina. B. Prazosina. C. Felinefrina. D. Doxazosina. E. Ritodrina. Assinale verdadeiro ou falso. Aqui eu acho que não estão todas lá, mas tudo bem. O efeito pressor da noradrenalina é bloqueado por prazosina. A noradrenalina reduz a velocidade de filtração glomerular. Oximetazolina é utilizada como descongestionante e é uma lista seletivo do receptor alfa-2. Eu não sei porque está lista aqui, mas tudo bem. Então, vamos lá. Ah, faz sentido. Opa! Vamos para o mente. O código é esse aqui, 892710.4, ou tem o QR Code, que é só vocês apontarem no celular.